Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que buscamos compreender um pouco melhor a obsessão nos seus mais variados graus e matizes. E para hoje nós teremos um dos capítulos do livro Instruções Psicofônicas, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, em que foi chamado de companheiro em luta. Então, comparece à reunião em que o Chico Xavier participava como médium psicofônico, portanto, essa mensagem foi gravada, não foi psicografada, e nesta noite, o Arnaldo Rocha, que cuidava de toda essa parte, dessas gravações, desse trabalho, e que montou este livro com essas psicofonias, ele relata a fase terminal de nossas tarefas na noite de 12 de agosto de 1954, trouxe-nos à presença antigo companheiro de lides espíritas em Belo Horizonte, que passaremos a nomear simplesmente por Irmão Lima, já que o respeito fraternal nos impede identificá-lo plenamente. Lima, que era pai de família exemplar, desfrutava excelente posição social e por muitos anos exerceu os dons mediúnicos de que era portador em ambientes íntimos. Em 1949, como que minado por invencível esgotamento, suicidou-se sem razões plausíveis, trazendo com isso dolorosa surpresa a todos os seus amigos. Na noite a que nos referimos, naturalmente trazido por amigos espirituais, utilizou-se das faculdades psicofônicas do médium e ofertou-nos o relato de sua história comovente, que constitui para nós todos uma advertência preciosa, né? Então, nós vimos que ele desfrutava, como aqui foi dito, de uma excelente posição social, e trabalhava ali na mediunidade, não é? Mas ele acabou entrando, né, no invencível esgotamento. E vamos ver o que significou isso na vida dele, né, a ponto dele suicidar-se sem razões plausíveis. Então vamos à manifestação que ele trouxe através da psicofonia do Chico. Venho da escura região dos mortos-vivos, à maneira de muitos vivos mortos que se agitam na terra. Ou colocação que temos que refletir muito, né? Porque o morto-vivo, certíssimo, não existe a morte, né? Imaginamos alguém morto, mas ele está muito vivo. Agora, o triste mesmo são os vivos mortos, né? Estamos com a vida carnal, mas muitas vezes como se estivéssemos mortos, tal o desânimo, tal a inércia, né? Então venho da escura região dos mortos-vivos, à maneira de muitos vivos mortos que se agitam na terra. O Espiritismo foi minha grande oportunidade. Fui médium, doutrinei. O que é doutrinar? Ele tinha o trabalho, no momento de uma psicofonia, ele esclarecia o espírito comunicante à luz do Evangelho, né? Doutrinei. Contribuí para que irmãos sofredores e transviados recebessem uma luz para o caminho. Recolhi as instruções dos mestres da sabedoria e tentei acomodar-me com as verdades que são hoje o vosso mais alto patrimônio espiritual. Fui consolado e consolei.
Doentes, enfraquecidos, desesperados, tristes, fracassados, desanimados, derrotados da sorte, muitas vezes se reuniam junto de nós e de mim. Nos trabalhos mediúnicos, né? Ele está se referindo. Através da oração, colaborei para que se lhes efetivasse o reerguimento. Mas, no círculo de minhas atividades, a dúvida era como que um nevoeiro a entontecer-me o espírito, e pouco a pouco deixei-me enredar nas malhas de velhos inimigos a me acenarem do pretérito que guarda sobre o nosso presente uma atuação demasiado poderosa para que lhe possamos entender de pronto a evidência. Então, esse passado fala muito alto em nós, né? E ele trazia esses inimigos do passado que se ligaram a essa fraqueza dele, a esta fraqueza porque ele era rodeado de muitas dúvidas e eles se apropriaram disso. E esses adversários, sutilmente, me impuseram à lembrança o passado que se desenovelou dentro de mim, fustigando-me os germes da boa vontade e fé, assim como a ventania forte castiga a erva tenra. Enquanto a vida foi árdua, sob provações aflitivas, o trabalho era o meu refúgio. No entanto, à medida que o tempo funcionava como calmante celeste sobre as minhas feridas, adoçando-me as penas, o repouso conquistado como que se infiltrou na minha vida por venenoso anestésico, através do qual as forças perturbadoras me alcançaram o mundo íntimo. E deste modo, a ideia da autodestruição avassalou-me o pensamento. Vejam, que interessante. Nos períodos mais duros das provas, ele se refugiava no trabalho, ia tocando-se a sua vida, não é? Quando as coisas começaram ali a acalmar, porque a nossa vida é assim, é feita de ciclos, né? São ciclos, ciclos de lutas mais intensas, ciclos um pouco mais amenos, ciclos de mais calmaria, né? Existem os ciclos de calmaria. Então, é um processo todo, né? Nessas experiências encarnatórias, em que nós vamos enfrentando ali os desafios, né? Temos ali uma pausa, depois uma retomada, e assim vai, né? Isso pertence à vida de todos nós. E ele, numa fase interessante, né? Numa fase mais tranquila, ele abriu campo para esse passado todo se fazer muito presente e evidentemente que o remorso, né, o arrependimento, ao invés de impulsioná-lo ao trabalho ativo, ao arejamento da mente, acabou fazendo com que ele se envolvesse. Relutei muito, até que em dado instante minha fraqueza transformou-se em derrota. Dizer o que foi o suicídio para um aprendiz da fé que abraçamos, ou relacionar o tormento de um espírito consciente da própria responsabilidade, é tarefa que escapa aos meus recursos. Sei somente que, desprezando o meu corpo de carne, senti-me sozinho e desventurado. Perambulei nas sombras de mim mesmo, qual se estivera amarrado a madeiro de fogo, lambido pelas chamas do remorso. Após muito tempo de agoniada contrição, percebi que o alívio celeste me visitava. Senti-me mais sereno, mais lúcido. Desde então, porém,
estou na condição daquele rico da parábola evangélica, porque muitos dos encarnados e desencarnados que recebiam junto de mim as migalhas que nos sobravam à mesa, surgem agora ante a minha visão, vitoriosos e felizes, enquanto me sinto queimar na labareda invisível do arrependimento, ouvindo a própria consciência a execrar-me, gritando: resigna-te ao sofrimento expiatório. Quando te regalavas no banquete da luz, os Lázaros da sombra, hoje triunfantes, apenas conheceram amarguras e lágrimas. Então, aqui ele está parafraseando a parábola de Jesus, né, de Lázaro, o rico e o Lázaro, né, e o pobre e o rico, em que o Lázaro se alimentava ali das migalhas que caíam ali dos banquetes faustosos do rei, né? E, e o rico que tinha ali, né? Tudo para conseguir se colocar melhor na vida, mas passou ali muito distraído, sem perceber o que ele poderia ter feito, e acaba depois vendo Lázaro, o mendigo que ficava ali à sua porta, naquela condição muito mais feliz. E é o que ele está dizendo que aconteceu com ele que iluminou a tantas mentes, através dos esclarecimentos, nos momentos das manifestações mediúnicas, né, em que o espírito fala através do médium. Ele os via agora em condições melhores e ele, em função do ato irrefletido, impensado e destrutivo que ele tomou, se via em condições difíceis. Imponho-me, diz ele, assim, o dever de clamar a todos os companheiros quanto aos impositivos do serviço constante. A ação infatigável no bem é semelhante à luz do sol, a refletir-se no espelho de nossa mente e a projetar-se de nós sobre a estrada alheia. Contudo, no descanso além do necessário, nossa vida interior passa a retratar as imagens obscuras de nossas existências passadas, de que se aproveitam antigos desafetos, arruinando-nos os propósitos de regeneração. Então, ele está nos alertando, né? Olha, eu vou ler novamente. A ação infatigável no bem é semelhante à luz do sol, a refletir-se no espelho de nossa mente e a projetar-se de nós sobre a estrada alheia. Contudo, no descanso além do necessário, então ele está nos alertando que ele descansou além do necessário, a vida ficou mais tranquila. E ele usufruiu da tranquilidade, provavelmente achando que estaria tudo bem. O que vale é a tranquilidade no coração, mas nós não podemos, em qualquer idade que estejamos, ficarmos sem objetivos, sem trabalho ativo, né? A não ser quando a saúde realmente nos impeça. Assim mesmo, havendo possibilidade, quantas melhorias não se alcança se nos esforçarmos para fazermos alguma coisa. Então, contudo, no descanso além do necessário, nossa vida interior passa a retratar as imagens obscuras de nossas existências passadas, de que se aproveitam antigos desafetos, arruinando-nos os propósitos de regeneração. Comunicando-me convosco, associo-me às vossas preces. Sou o vosso irmão Lima, companheiro de jornada, médium que por vários anos guardou nas mãos o archote da verdade, sem saber iluminar a si próprio. Então ele carregou ali a lamparina, a candeia, né? Mas não soube iluminar-se a si mesmo. Creio que um mendigo
ulcerado e faminto à vossa porta, não vos inspiraria maior compaixão. Cortei o fio de minha responsabilidade. Amigos generosos, estendem-me aqui os braços, no entanto, vejo-me na posição do sentenciado que condena a si mesmo, porquanto a minha consciência não consegue perdoar-se. Sinto-me intimado ao retorno. A experiência carnal compele-me à volta. Vamos dar uma parada, porque muitas vezes é interessante que o espírito tenha um tempo adequado na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, quando não temos urgência do retorno, porque muitas vezes se faz urgente, ou por necessidade nossa, do retorno mais rápido, ou por necessidade de algum afeto nosso muito querido e nós queremos retornar para auxiliá-lo ali na caminhada, encarnado junto. Mas é claro que nas condições normais, é sempre o ideal é que o espírito tenha o seu tempo no plano espiritual, porque o espírito no plano espiritual, ele vive intensamente, ele progride. É claro que a encarnação é o momento em que ele vai executar o aprendizado, não resta dúvida, mas é importante também desfrutar, e para o espírito é um refazimento. Desfrutar desse tempo em espírito, longe das situações carnais, né? Então, quando o espírito pode, é muito valioso permanecer do lado de lá. E seria mais ou menos em média, como já aprendemos com o nosso, que chamamos de mestre, o seu Zezinho, o fundador da casa, de 60 a 70 anos é o tempo ideal ali para se recompor aquele grupo que retorna, aí vai retornando aquele que vai ser mais velho, aquele que vai ser o pai, a mãe, e assim vão compondo novamente os que farão parte daquela nova constelação familiar. Mas ele tinha que retornar. Vocês vejam, e rápido, né? Porque ele tinha feito parte deste grupo aqui, né? Desse grupo de trabalho, e já estava sinalizando que a necessidade de retornar, porque o suicida tem que retornar, e muitas vezes rápido. Temos conosco, aliás, a experiência carnal compele-me à volta. Antes, porém, da aprovação necessária, visito quanto possível os ambientes familiares de nossa fé, buscando mostrar aos irmãos espiritistas que a nossa mesa de fraternidade e oração simboliza o altar do amor universal de Jesus Cristo. Temos conosco aquele cenáculo simples em que o Senhor se reuniu aos bons companheiros de sublime apostolado. De todas as religiões, o Espiritismo é a mais bela por facultar-nos a prece pura e livre em torno desse lenho sagrado, como sacerdotes de nós mesmos, à procura da inspiração divina que jamais é negada aos corações humildes que aceitam a dor e a luta por elementos básicos da própria redenção. Estou suplicando ao Senhor me conceda oportunidade, a graça de reencarnar-me num bordel. Isto por haver desdenhado o lar que era meu templo. Vejam, vejam o espírito arrependido, porque o suicídio é uma ingratidão. Evidentemente, que aqueles que não suportam e acabam cometendo esse desatino, mas temos que colocar que é uma ingratidão. É uma ingratidão para com o próprio corpo, é uma ingratidão para com Deus que nos permitiu o retorno,
é uma ingratidão para com os nossos pais, familiares, por todos os nossos afetos, porque retornamos ao plano espiritual antes do tempo devido, por uma escolha infeliz, né? Então, que interessante. Provavelmente ele teve um lar, né? Ele desdenhou, porque quando você comete o suicídio, você não está dando a devida atenção àqueles que vão chorar a sua ausência e àqueles que vão ficar muito machucados pensando, ele não nos amava o suficiente, a ponto de preferir morrer antes da hora, não é? Então, o que ele vai pedir para nascer num bordel? Deduz-se que ele nascerá de uma mulher que frequenta ali que mora num bordel, não é? E ali ele nascerá e será criado ali, né? Sem um lar propriamente dito. Muito interessante. É indispensável que eu sofra para redimir-me diante de mim mesmo. Não mereço agora o sorriso e os braços abertos de nossos benfeitores perante o libelo de meu próprio juízo. Cabia-me aproveitar o tesouro da amizade enquanto o dia era claro e quando o corpo carnal, enxada divina, estava jungido à minha existência como instrumento capaz de operar-me a renovação. Então, ele está muito arrependido pela família, por ter abandonado esse grupo de trabalho espiritual, muito arrependido. Ah, meus amigos, que as minhas lágrimas a todos sirvam de exemplo. Sou o trabalhador que abandonou o campo antes da hora justa. O tormento da deserção dói muito mais que o martírio da derrota. Devo regressar. Reentrarei pela porta da angústia. Serei enjeitado porque enjeitei. Serei desprezado por haver desprezado sem consideração. E mais tarde encadear-me-ei de novo aos velhos adversários. Sem a forja da tentação, não chegaremos ao reajuste. O que ele está dizendo aqui é que mais tarde, né, ele vai nascer nessas condições e haverá um momento, eu não sabemos se é na mesma encarnação, porque ele fala e mais tarde, pode ser mais velho nessa encarnação, ou até num novo retorno, mas ele estará junto dos adversários. Porque nós sabemos que a grande oportunidade de nos reabilitarmos, de nos libertarmos daqueles que nos perseguem, é o renascimento junto, onde teremos oportunidade onde teremos a oportunidade de reconquistarmos os corações que ferimos. E, ao mesmo tempo, aprendermos a amar os antigos desafetos. Rogo, pois, a Deus para que o trabalho não se afaste de minhas mãos e para que a aflição não me abandone. Que a carência de tudo seja socorro espiritual em meu benefício, e, se for necessário, que a lepra me cubra e proteja, para que eu possa finalmente vencer. Não me ouvides nas vibrações de amizade, e que Jesus nos abençoe. Lima. Ele dá o nome, né? Nós sabemos que foi um nome colocado ali para que ele não fosse identificado, porque fazia pouco tempo, né, que ele havia partido, então os familiares, a espiritualidade toma todos esses cuidados, né, para não criar nenhuma situação. E então
Então, vamos refletir muito, uma lição preciosa que nos leva a muitas reflexões, a valorização da vida, a valorização dos que estão em nosso entorno, a luta para que a constelação familiar, aqueles que fazem parte da nossa equipe familiar, possam viver em harmonia, né? Quantas lutas devemos empreender para que haja paz e harmonia nos corações, não sejamos nós a criarmos situações dolorosas, né? E que esse afeto se estenda. Quanto mais vamos aprendendo a doar amor, mais ele vai se estendendo a tantos outros e tudo vai se tornando mais natural, né? Então, época propícia para as reflexões, né, esse período que antecede o Natal, época propícia para buscarmos o verdadeiro sentido das nossas vidas, o verdadeiro sentido do Natal, o que ele significa, o que é realmente, né, reviver o Natal, reviver o cristianismo, né, que festa é essa que o nosso coração deve buscar? O nosso coração tem que estar em festa, mas que festa? Como? Como sentir esse contentamento, né? Nessa aproximação com Jesus? Como nos conectarmos mais profundamente, abrindo a porta do nosso coração para que ele entre e faça morada. Vamos refletir e que fiquemos em paz.